Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Eu na Previdência. E a aula de hoje é a aula número 2, né? Nós já vimos a primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, você tem que correr lá para assistir, tá? A aula vai ficar por tempo determinado, ou seja, rapidinho eu vou tirar do ar. E é um curso gratuito, gente, de direito previdenciário que eu estou ofertando para vocês. Então, não esqueça de deixar já o seu like agora já no início do vídeo e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa aprender direito previdenciário na prática, certo? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à primeira aula. Na primeira aula, nós entendemos o que é segurado, o que é carência, qualidade de segurado e a estrutura geral do INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Agora, nessa aula, nós vamos entrar no tema mais importante para qualquer benefício, que é a contribuição previdenciária. Você vai aprender como calcular, como identificar os erros mais comuns do CNIS, como regularizar esses vínculos e também como você vai poder orientar o cliente da forma correta. E essa aula vai mudar a forma como você analisa os casos previdenciários. Então, nesse primeiro bloco, eu separei para vocês o que é contribuições, né? O que são contribuições, por que as contribuições são importantes no direito previdenciário. E o ponto central aqui é a gente entender o cálculo, né, o papel dessas contribuições. As contribuições são uma base matemática do direito previdenciário. Então, elas são obrigatórias, né? Principalmente para o segurado obrigatório, o segurado facultativo só contribui porque ele deseja fazer parte dos benefícios da Previdência. O INSS, ele não vai conceder nenhum benefício se a pessoa não tem necessidade. E também se a pessoa não paga. Então, ele só concede benefício para quem contribui. Para ele, existem requisitos específicos para essa contribuição ocorrer da forma correta, porque muitas vezes a pessoa contribui, ela paga, mas paga de forma errada. E aí não vai servir, certo? Tem que regularizar depois o CNIS, que é aquele cadastro de informações sociais que tem lá no seu INSS. Como eu disse na última aula, o CNIS ele tem todas as empresas que você trabalhou, os valores que foram pagos, né? E as contribuições de cada mês. Por isso, é necessário a gente dominar essa matéria de contribuições do direito previdenciário, lembrando que as contribuições previdenciárias, elas são tipos de tributos. Então, elas podem ser cobrados judicialmente por meio de execução fiscal, certo? E aqui eu vou falar uma frase que vai acompanhar vocês sempre. Contribuição não é só pagar, é pagar corretamente. No código certo, na categoria certa, na categoria de segurado certa, no valor correto e no tempo certo, certo? Então, isso vocês, como especialistas em direito previdenciário, têm que orientar o cliente a fazer o pagamento correto. Tipos de contribuintes, nós vimos que tem os contribuintes obrigatórios, né, que é o empregado doméstico, o contribuinte individual, o MEI, né, que faz parte do contribuinte individual, o segurado especial, e existe a modalidade do facultativo, certo? Dessas categorias, tem regras de contribuições diferentes. Vamos revisitar essas categorias e com foco agora no recolhimento, certo? O empregado é aquele que trabalha de carteira assinada, a maioria dos trabalhadores são segurados empregados, e a contribuição ela é retida pela empresa. A gente fala que é retida na fonte, né? A empresa vai reter a contribuição previdenciária e vai repassar para o INSS. Não é obrigação do empregado. E se a empresa não repassar, prof, como é que vai ser? Então, nesse caso, você tem que comprovar para o INSS que você tinha carteira assinada e você não pode ser prejudicado nos seus benefícios pelo não repasse da empresa. O advogado, ele deve conferir se todos os vínculos estão no CNIS, nesse cadastro de informações, certo? Se não tiver todos os vínculos, tem que fazer uma regularização de CNIS, gente. Então, às vezes é necessário, antes de entrar com o benefício, fazer uma retificação desse CNIS. Um erro comum, salários muito baixos, por exemplo, salário inferior a um salário mínimo, ele não é contabilizado para fins de carência, de benefícios. Então, tem que fazer essa retificação, nessa complementação. Outro erro comum são vínculos duplicados, né? Então, ele trabalha em dois lugares ao mesmo tempo.
né? São trabalhos concomitantes. Nesse caso de trabalhos concomitantes, tem como a gente somar esses valores, mas tem que estar regularizado. Remunerações zeradas, né? Então, às vezes, não tem remuneração ali naquele mês, mas você estava trabalhando, então você tem que regularizar o seu FNIS, né? O contribuinte individual, gente, são os empresários, aquelas pessoas que trabalham como MEI, por exemplo, né, que é autônomo, é um prestador eventual, um empresário, e ele precisa recolher pela via do GPS ou DAS, né, se for MEI. Então é uma guia que você consegue comprar até na papelaria e você vai fazer o preenchimento dela, é bem simples, só tem que saber identificar o código correto. Erro comum, contribuir com esse código errado e perder a carência, né? Porque quando você contribuiu errado, você perde aquela contribuição. Já viu aquele lema do direito que quem paga errado paga duas vezes, né? Quem paga mal paga duas vezes, é o lema. Então, se você está pagando errado, você vai ter que pagar de novo. Então, tem que ter cuidado na forma de pagamento, tá certo? Antes da gente continuar aqui com as dicas, agora nós vamos tratar do MEI, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Gente, e se inscreva no canal, vai ajudar o crescimento do canal e vai fortalecer aqui essa questão dos vídeos para ajudar que a gente consiga mais e mais pessoas para fazer mais vídeos. Eu quero depois fazer um curso completo de direito do trabalho. Mas para isso, gente, eu tenho que atingir pelo menos 1.000 seguidores. Será que vocês conseguem para mim? Porque aí a gente conseguindo esses 1.000 seguidores, a gente consegue fazer outro curso gratuito, tá? Mas eu só vou fazer se vocês me apoiarem, tá bom? Vamos lá. O MEI agora. O MEI é o microempreendedor individual, que também está na categoria de contribuinte individual, mas ele tem uma contribuição diferenciada. Enquanto o contribuinte individual, ele contribui na porcentagem de 11% ou 20%, que eu vou explicar a diferença, o MEI ele contribui 5% do salário mínimo. Mas isso também reduz os benefícios que ele pode ter. Ele não pode conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. O MEI, ele só consegue a aposentadoria por idade e salário maternidade, só. Ele não consegue outros benefícios. Para ele conseguir os outros benefícios, ele teria que contribuir na categoria de contribuinte individual também, mas na porcentagem de 20%. Esses 20% não é sobre o salário mínimo, pode ser sobre outros valores maiores, certo? Ah, mas eu contribuí em 5. Como é que eu faço agora para regularizar? Eu posso complementar para chegar nos 20, tá? Então há essa forma de complementação, seja por agrupamento, né? Por exemplo, eu pego é, duas contribuições anteriores juntos de forma uma só com um valor maior. Pode ser assim também, certo, gente? Então, o contribuinte individual, se ele contribui em 11%, é 11% do salário mínimo, que já aumenta os benefícios que ele pode ter além do MEI, além desses que foram citados no MEI. E o de 20% é o total de benefícios, certo? O segurado especial, como eu disse para vocês na aula passada, é aquele trabalhador rural, né, que trabalha na sua gleba rural, na sua roça, para sua própria subsistência. Pode ser o pescador artesanal, o extrativista, o seringueiro. É ele que trabalha ali para sustentar a sua família. Então, é um regime de economia familiar e serve para sustentar a sua família ali com o trabalho do campo. Ou seja, gente, o segurado especial pode ter outra renda? Pode ter um CNPJ? Não. Por quê? Porque se ele tiver, a renda dele não vem da roça, vem do CNPJ, ele é empresário, certo? E também não pode ser um latifundiário. Tem que ser aquela pessoa que trabalha para se sobreviver. Entendeu? Então, o trabalho rural serve para ela sobreviver. Lá na Previdência, quando isso acontece, essas pessoas não precisam contribuir em dinheiro para a Previdência, certo? Só se tiver um excedente de produção, mas a contribuição deles é presumida por meio do trabalho rural. É sobre a produção rural e não sobre o dinheiro em si, né? Então, não é mensal. O que importa aqui para você ser caracterizado como segurado especial é a documentação que comprova esse labor rural. Ou seja, não precisa ter contribuição paga em nenhum momento. Só que tem uma questão, a Previdência não sabe que essas pessoas existem, né?
Por quê? Porque não tem como apurar isso, exceto quando a pessoa vai pedir um benefício, que ela fala, sou segurança especial. Então, ali, nesse momento, a Previdência toma conhecimento que esse tipo de pessoa existe. E aí vai ser direcionado os benefícios para ela, se for comprovado que ela é uma segurada especial. Muitas vezes, gente, a pessoa mora na roça, mas não tem documento nenhum na roça. Aí complica, né? Porque tudo é documentado. Então, o documento que antes servia dos pais, que eram rurais, não serve mais. A gente precisa de documento no nome do cliente. Aí o cliente mora em São Paulo, por exemplo, e o pai mora aqui, ele quer pegar o documento do pai para ele conseguir aposentar. Não vai conseguir, gente, não vai conseguir. Porque hoje, pelo sistema da DataPrev, eles conseguem reunir informações do governo de todos os lugares. Então, por exemplo, ele consegue informações onde a pessoa vacinou, né? Onde a pessoa tirou a identidade dela e fala, por que você tirou a identidade de tal lugar? O INSS ele não vai falar isso no processo, vai falar isso na audiência, vai pegar o advogado de surpresa, o cliente de surpresa, o advogado não pode nem cutucar ele para falar o que ele tem que falar. Então, gente, é muito delicado, certo? Então, temos que tomar cuidado, sim, com as estratégias do segurado especial. O facultativo é aquele que não precisa contribuir, mas está contribuindo. É o bolsista, a dona de casa, certo? É o desempregado. É quem não trabalha, gente. Quem é segurado obrigatório? Quem exerce uma atividade remunerada. Quem é segurado facultativo? Quem não exerce atividade remunerada. Ah, mas eu tenho um bico de artesanato. Então, você exerce atividade remunerada. Você pode não estar com o CNPJ regular, mas você exerce. Então, você é contribuinte individual. Você não é facultativo, ok? Então, facultativo é quem não trabalha, mas quer contribuir. E essa pessoa, assim como o contribuinte individual, ela pode contribuir por meio da guia, né? E ela pode pagar 20%, 11% ou 5%. Quem paga 5%? É o MEI? Não, o MEI é contribuinte individual, a gente já falou sobre ele. É 5% também, mas ele é outra categoria. O facultativo de 5% é o de baixa renda, que é a dona de casa. É a única, assim, exceção do facultativo de 5%. Então, só quem contribui com 5% é o MEI e a dona de casa. Mas são categorias diferentes e muda o código, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. É a mesma coisa do contribuinte individual. E lembrando, existe uma contribuição que chama trimestral, né? E essa contribuição trimestral, ao invés de você pagar as contribuições todos os meses, você vai pagar de 3 em 3 meses o montante, né? Facilita também. Mas computa lá no CNIS certinho. O que que não computa? Ó, veja bem, quando que você começa a se tornar facultativo? A partir da primeira contribuição válida. E essa contribuição válida ela tem que ser na data correta. Então, por exemplo, se você tem que pagar todo dia 15 e você paga no dia 25, essa contribuição ela já está inválida. Então, você não se tornou facultativo ainda. Você pagou, perdeu dinheiro e não tem como regularizar. Agora, a partir da contribuição em dia, na data de vencimento, você se torna facultativo e aí, a partir disso, você vai contribuindo sempre na data. Porque quando a pessoa contribui fora da data, aí gera um indicador no CNIS dela, que é uma irregularidade, e ele não computa. Então, tem que regularizar, mostrar o comprovante para o INSS aceitar, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Veja se isso está fazendo sentido para você, deixe seu like, tá, gente? Senão, eu vou ficar muito bravo. Se todo mundo assistindo deixar o like, ai, ai. Veja bem, as próximas aulas estão resultando desses resultados. Estão dependendo desses resultados dessas aulas aqui, de like, de compartilhamento e de inscrição no canal. Ativa o sininho aí para não esquecer das próximas aulas, tá bom? Atenção, pessoal, o facultativo nunca pode ser MEI. Nunca, nunca pode ser contribuinte individual. Aqui você precisa fixar duas coisas. A categoria define como se contribui. A categoria define quais benefícios podem ser concedidos, tá bom? Então, não é toda categoria que vai ter todo o benefício. Por exemplo, a aposentadoria do rural, ela é 60 anos homem e 55 mulher. A aposentadoria por tempo de contribuição do contribuinte individual é 62 mulher e 65 homem. Então, muda. Cada categoria tem idades e requisitos próprios.
Você não pode confundir as categorias, tá bom? A gente depois vai falar sobre os tipos de benefício nas próximas aulas. E isso dependendo de vocês, tá? Deixando claro, eu estou contando com vocês. Como analisar as contribuições no CNIS? Vamos agora para a parte prática, né? Depois eu vou trazer um quiz para vocês mesmos, para vocês verem, para vocês analisarem como a gente faz essa análise na prática. Vou passar a parte teórica e depois a gente vai entrar na prática, tá bom? O CNIS é o coração de qualquer análise previdenciária, de planejamento previdenciário, de tudo. Então, o CNIS, a gente precisa desse documento. E de preferência esse documento digital, que às vezes o cliente imprime e manda para a gente impresso. Não serve muito, tá? Para jogar em programa de cálculo previdenciário não serve. E você usa programa, você não faz o cálculo à mão? Não, gente, não tem como fazer um cálculo à mão, não. Não é preciso, tá? É muito sujeito a erros. Então é bom você jogar no programa, mas para jogar não é assim fácil. Eu coloquei lá, o trem saiu. Não. Você tem que fazer uma análise antes, porque a depender de como você alimenta o programa, se você alimentar errado, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Então você tem que saber alimentar o programa. Então o CNIS é o coração de qualquer análise previdenciária, é um documento que o INSS usa como verdade inicial. Então o que está constando ali é presumido verdadeiro, só se você alterar aquilo ali. É por isso que tem que saber ler o CNIS, porque a depender você não consegue o benefício do cliente, porque o CNIS está errado. E não é errado, não é culpa do cliente. Entendeu? Para analisar o CNIS, vocês têm que analisar primeiro vínculo sem data final. Então lá tem um vínculo. Vínculo é onde a pessoa trabalhou, tá? Então ela trabalhou, sei lá, no pastel gostoso LTDA, o nome da empresa. E ela trabalhou nessa empresa por 3 anos. Aí bota lá a data de o dia que ela entrou, o dia que ela saiu. E beleza, se tem um dia que ela saiu, tá tudo ok. Agora, se esse dia que ela saiu não existir, só tem um dia que ela entrou e ficar um ponto vermelho lá, quer dizer que tá sem data final. Aí você tem que regularizar, colocar a data que ela saiu. Competências com remuneração zerada. Então, muitas vezes, competências são meses de trabalho, tá? Estou usando termos técnicos aqui. Então, o que é uma competência? Uma competência é um mês de trabalho daquela pessoa. Chama competência. Com remuneração zerada, igual a zero, então quer dizer como se ela não tivesse trabalhado aquele mês. Então tem que fazer essa regularização, porque não está contando. Esse mês não está sendo contado. Vínculos sobrepostos, ou seja, mais de um vínculo ali na mesma data. Remunerações incompatíveis. Então, assim, eu ganhava muito mais do que isso. Por que está constando uma contribuição pequena? Tem que regularizar. Tem indicadores. O que são indicadores? São códigozinhos que ficam ali no seu CNIS, indicando problemas. Ou seja, é como se o CNIS já falasse assim, ó, preciso de regularização. Ô, advogado, atenção aqui nesses indicadores. Então, o próprio INSS já facilita, né? Porque ele coloca ali algumas siglas para você identificar, chama identificadores, que algo tá errado. Exemplo, tem uma sigla que é IREC, IREC. Chama recolhimento em atraso. Então, a pessoa pagou, mas ela pagou atrasado. Então, tem algo que precisa ser regularizado. Tem outra que é PREM, que é PREM, que é remuneração presumida. Tem outra que é bem, escreve bem mesmo. É benefício ativo. Então tem várias siglas que você vai ter que olhar para ver se realmente tem algo a ser corrigido. Certo? Então tem uma lista de siglas, depois eu vou até disponibilizar para vocês, se a gente chegar nos 1.000, viu? Tô contando com isso. Nunca considero o CNIS como uma verdade absoluta. Ele é a verdade inicial, mas ele pode ser corrigido principalmente por um advogado e isso faz toda a diferença para a pessoa conseguir. Por exemplo, às vezes tem 3 anos dela que ela trabalha, não está constando ali. Então ela vai ter que trabalhar mais 3 anos para ela conseguir aposentar. Não, gente. Corrija o CNIS, inclui esses 3 anos que estão faltando e aí a pessoa já aposenta logo. É dinheiro no bolso do cliente e dinheiro no bolso do advogado. Tá bom? Não vai perder cliente por causa disso, não.
Outra coisa, contribuição em atraso, o que pode e não pode ser feito, né? Então, aí tem muita gente que fala assim: ah, eu não trabalhei durante 5 anos, eu posso pagar esses atrasados? Depende, depende, né? Vamos lá, eu ia falar não, mas regra geral não, mas algumas situações pode. Nem toda contribuição em atraso é válida para carência. Para tempo de contribuição, por exemplo, eu preciso de 15 anos de contribuição, falta 3 anos. Posso pagar os 3 anos em atraso, a depender do caso? Pode. Vai servir para tempo de contribuição? Vai. Mas vai servir para carência? Não. A carência é um requisito diferente do tempo de contribuição. Então, são requisitos diferentes. Carência é o número mínimo de contribuições para você ter direito ao benefício. E a contribuição é o tempo que você tem que ter para esse benefício. Certo? E nem todo segurado pode pagar os atrasados. É só tipos específicos. Exemplo, contribuinte individual. Pode pagar atrasado? Pode. Se naquele tempo que está lá faltando, ele já era contribuinte individual. Você tornou contribuinte individual agora, não tem como ele pagar atrasado, porque naquele tempo ele não trabalhava. Entendeu? Só pode pagar atrasado quem exercia atividade remunerada naquela época e não contribuiu. Certo? E o contribuinte individual, ele tem alguns limites também. Ele pode pagar atrasado? Sim, mas existem esses limites. De até 5 anos, por exemplo, se tem até 5 anos, ele precisa provar que ele trabalhou nessa época. E se for acima de 5 anos, tem que ter um início de prova material ou alguma declaração de que ele trabalhou nesse período. O MEI também é a mesma coisa, né? Também não aproveita para carência, porque ele também é um tipo de contribuinte individual. E nós temos também o facultativo. O facultativo, ele não pode pagar atrasado. Ele só paga dali para frente. O segurado especial, né? é, não precisa nem contribuir, veja lá pagar atrasado. E o empregado não pode pagar atrasado, porque ele não era empregado, ele não tinha carteira assinada na série, certo? Então, a contribuição atrasada não vale para carência. Isso é uma regra que a gente já colocou na cabecinha, né? Se não houver prova dessa atividade que ele exercita. Então, derruba muitas apostadorias, certo? E aí a gente vai precisar o quê? Regularizar essas contribuições, que é o trabalho do advogado. Ele vai identificar essas lacunas que a gente viu do CNIS, né? Ele vai ver se a pessoa tem documentos que provam essa atividade, vai elaborar um pedido administrativo para acerto de vínculos, né? Acerto, acho que é acerto de vínculos e remuneração. Vai anexar documentação, contratos, recibos, declarações, notas fiscais, contra-cheques, fotos e o INSS ele vai analisar. Ele pode negar, pode aceitar. Se ele aceitar, o seu CNIS é regularizado. Se ele não aceitar, você pode judicializar, entrar com ação judicial para esse acerto, certo? A prova material, o que é prova material? É uma prova documental que você tinha naquele período. Ela não precisa ser perfeita, mas tem que ser coerente, tem que estar ali dispondo, certo? Então, assim, gente, agora nós vamos entrar na parte do cálculo, sem fazer o cálculo, assim, só para vocês entenderem mais ou menos. Os contribuintes individuais e facultativos, eles são bem parecidos, né? Eles têm a contribuição de 20, 11 e 5%, dependendo da categoria. Então, como é que você faz? Você vai analisar o salário de contribuição da pessoa, que é o salário que ela recebe, e o valor mínimo sempre é o salário mínimo, gente. Não tem um valor menor do que o salário mínimo. E o valor máximo é o teto da Previdência, que varia de ano a ano. Certo? Você precisa assim, teto da Previdência 2025, que vai ser diferente de 2026, certo? A alíquota, o que é a alíquota? Essa porcentagemzinha que vai incidir sobre o tanto que você ganha, ela pode ser de 20, 11 e 5%. Chama alíquota, certo? Um exemplo prático, assim. Se o seu salário é 2.000, esse é o seu salário de contribuição. Sobre esse salário vai incidir a alíquota, que é a porcentagem, que se for 20%, vai ser R$ 400. Então, você vai contribuir R$ 400 por mês. Se for MEI, MEI sempre é 5% do salário mínimo. Não vai passar de 5%, que é uns 66 a R$ 70, varia todo ano.
Então, para o cálculo de retroativo, eu quero pagar os atrasados. Você também vai ter que pagar juros e multa, porque você não pagou na data correta, né? A Receita vai fazer isso automaticamente para você, tá bom? E a gente tem que evitar erros que causem o indeferimento, né? Anota aí que é dica de ouro, certo? Os erros mais comuns para negar benefícios são contribuições feitas com código errado, é por isso que tem que saber os códigos, nós vamos estudar eles ainda. Período pago sem contribuição, que você não tem contribuição de atividade. MEI que acredita que pode aposentar por tempo de contribuição, não pode, só pode aposentar por idade. Contribuinte individual sem nota fiscal, períodos rurais sem documentos no nome da pessoa, né? Remuneração zerada no CNIS, vínculos duplicados, que diminui o tempo. Se você dominar esses erros, você evita 80% das negativas do INSS. Certo, gente? Então, assim, aqui eu consegui trazer para vocês alguns pontos principais de teoria, tá? A gente entrou um pouco na prática, mas ainda não botou a mão na massa. Mas começa assim, tá bom? Se vocês gostaram dessa aula, não deixe de deixar um comentário para mim. Coloque o que você achou da aula. Eu não gostei. Então escreve aqui nos comentários também. Não gostei, melhora isso, tá? Mas escreva, tá bom? Essa foi nossa segunda aula, onde você aprendeu tudo isso de contribuições previdenciárias, tipos de contribuições, análise de CNIS, regularização dos vínculos, né? As contribuições em atraso, as causas de indeferimento. E na próxima aula nós vamos entrar num tema que muda completamente o jogo, que é a análise estratégica desses benefícios. Como descobrir exatamente qual é o melhor benefício para cada cliente, e nós vamos ver isso na aula 3. Amo aula de benefícios, gente, porque aí você vê o que realmente o cliente consegue ter. Amplia a visão, né? Então, se vocês estão empolgados assim como eu, não esqueçam de seguir, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.